programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ainda estamos sob as doces lembranças do grande encontro realizado no sábado anterior, com o nosso solenidade do nosso quinto aniversário da revista Cultura Espírita. A nossa alma está cheia de alegrias pelo encontro com os companheiros, né? Pelas harmonias com que fomos envolvidos e certamente pelas bênçãos do alto, que, como sempre, nunca nos faltam. Então foi um momento assim de grande emoção para a nossa alma, para a nossa felicidade, e nós ainda estamos sob a égide desse momento tão grande para nós. Mas, em cima disso, o nosso companheiro Assaro, nosso produtor, fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, o benefício maior do Pai em podermos estar aqui e pedindo que Ele estenda suas bênçãos a todos os lares do nosso país. E o Joel, que ainda está emocionado aqui com o encontro de sábado passado, né? Ele vai saudar todos vocês e colocar a nossa agendinha de luz. Luz, paz, alegria nas vossas vidas. Alegria porque a doutrina espírita, ela é séria, mas não é carrancuda. A festa de sábado passado ainda está reverberando. Gostei da palavra. Gostou? Reverberando de luz, de alegria, de felicidade pela que comemoração. Bom. Que bom, é verdade. Porque é assim mesmo. Jesus dizia: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por isso que, inclusive aqui, com a permissão do meu diretor e produtor do programa, a gente procura trazer um pouco de alegria. E parece que a coisa está dando certo. É só por causa disso que a gente faz isso. Senão, não faríamos. E eu tenho recebido algumas perguntas de amigos queridos que dizem: poxa, eu morava na Zona Sul, fui para a Zona Norte. Onde é que tem uma casa espírita? Porque na Zona Sul, cada esquina tem uma casa. Tem bastante. Tem bastante, mas não é assim não. Mas tem muitas. E na Zona Norte tem dificuldade de se encontrar. Mas tem. Muitas. E eu vou chamar a atenção, inclusive, para uma da Baixada, que é a Associação Espírita Caibar Chútil. Ah, muito bom. Olha, ela fica na rua Emília Nunes Costa, 161, em Duque de Caxias. É bem no centro de Duque de Caxias. Fácil de chegar. E é um trabalho maravilhoso que eles fazem. Trabalho especialíssimo, né? As reuniões públicas das segundas-feiras têm um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, com a participação de todos os presentes. Podem fazer perguntas, tirar dúvidas. Olha que coisa gostosa, né? Falar sobre o Livro dos Espíritos, falar sobre Kardec e interagindo com os organizadores de cada reunião. Começa às 19h30 e vai até às 21 horas. Nas quartas-feiras tem o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, que faz parte. O Livro dos Espíritos, acho que ele é um capítulo que antecede o Livro dos Médiuns e assim sucessivamente. É uma junção do conteúdo espírita na sua excelência, né? Tem muita coisa bonita, mas eu gosto particularmente dessa união. E o horário é 19h30 às 21 horas. E tem ainda Espiritização Infantil, que é a iniciação à doutrina espírita às 19h30 às 21 horas. Às sextas-feiras tem reunião de caridade e estudo dos livros. Aí os outros livros da codificação. O Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e por aí afora. Também o horário às 19h30 e às 21 horas. E tem também uma coisa fantástica, que é visitas aos lares e hospitais com irradiação. Passe na assistência e prece pelos desencarnados. Essa é a missão, por excelência, fraterna da caridade generosa de consolar aqueles que estão desfavorecidos. Eu quero dar parabéns ao presidente João Simões Lacerda, à sua equipe, o vice-presidente, o Aloysio Lopes Salazar, ao primeiro secretário, a primeira secretária, que é a Márcia Lima Peixoto, as mulheres sempre presentes na atividade espírita. A segunda secretária é a Cláudia Leite, a primeira tesoureira é a Gabriela, olha que time. E a segunda tesoureira é a Lígia.
e temos mais uma porção de outros companheiros que estão aí a serviço da doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus. E te digo mais, no Meier tem uma casa muito bonita que é a Agremiação Espírita Pedro II, que fica na rua Lopes da Cruz, 192. Lopes da Cruz todo mundo conhece, é fácil de chegar. E as reuniões, por excelência, são aos sábados, às 16h30. O Centro Espírita Lázaro, Amor e Caridade, na rua Torre Sobrinho, fica também no Meier, ali naquele fervo mesmo do Meier. Fácil de chegar, reuniões maravilhosas, tem palestras sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem palestras sobre o Livro dos Espíritos. Aos sábados tem temas diversificados sobre a doutrina como um todo. Então, no Meier, a gente já tem aqui 2 casas, tem muito mais, mas temos 2 casas que podem nos trazer muito conforto e fácil de acessar. Mais uma e acabou. Centro Espírita Arautos da Boa Nova, na Estrada do Portela 347. Na próxima semana tem muito mais. Se Deus quiser. Fique em paz, com muito amor. É certo. Enquanto isso, o nosso Açaí se prepara para responder a pergunta que veio lá do Jonas. Jonas Carlos de Oliveira enviou pela internet uma solicitação. Ele é espírita, viu? Pergunta de espírita é sempre complicado, né? Mas de lá. Tenho entes queridos, parentes e amigos que já desencarnaram. Como sou espírita e frequento casa espírita com assiduidade, tenho a esperança de poder fazer contato com eles, saber como estão, dar continuidade aos elos queridos e sinceros que nos ligaram em vida. Mas isso não acontece. Existe um grande silêncio entre nós. Por que isso? Já me deram várias explicações, mas olha, sabe, eu continuo em dúvida. Meu velho, o que se pode dizer é que o elo fraterno e querido que você teve com os seus queridos que se foram, ele não se desfez. Essas ligações, elas são indestrutíveis e permanecem para sempre. Esse aparente silêncio a que você se refere acontece com a maioria das pessoas que se separam dos amigos e parentes. Não é uma coisa que acontece só com você. Eu conheço casos de pessoas que recebem recados de pais, mães, amigos, através de terceiros, mas nunca com a presença deles. Em um outro programa que nós tivemos esse mês, eu fiz uma referência ao fato de que Deus sempre nos concede o que precisamos e nem sempre o que queremos. Toda separação é dolorosa, por mais que tenha sido enfrentada com coragem, ela afeta profundamente os nossos sentimentos e a nossa saudade. E nesse sentido é preciso se ter consciência de que uma aproximação ela pode ser dolorosa, difícil, tanto de um lado como do outro. E você não pode esquecer de que os nossos queridos, como espíritos, também têm suas emoções. São obstrutivas como as nossas. Assim sendo, um contato direto pode não ser construtivo. Pode mesmo mais atrapalhar do que ajudar, por causa do fator emocional, que, aliás, não é o único. Outros fatores podem influir e, por exemplo, aqueles relacionados com a lei de causa e efeito, o burilamento espiritual dos que partiram, a necessidade de reciclagem deles, e isso tanto deles quanto nossa, né? O melhor para você, que é espírita, é não deixar que tais questões sejam mandatórias em suas emoções e pensamentos. A esse respeito, eu gostaria de repetir as belíssimas palavras do capítulo 3 do texto bíblico do Eclesiastes, que diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar
e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Assim, meu amigo, pacientemente há de chegar o tempo para que você se alegre com o reencontro com os seus queridos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, pelas ondas amigas, generosas, da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, em 1400 kHz. Nós estamos falando um pouco sobre a nossa revista Cultura Espírita e agora, no sábado passado, nós comemoramos os 5 anos, uma festa muito bonita, ali no salão tão lindo da nossa Federação Espírita Brasileira, da sede histórica que nos recorda os momentos heróicos da estruturação do movimento espírita no Brasil, das grandes almas que por ali passaram, dos expositores magníficos, dos médiuns fantásticos, dos trabalhadores do bem que ali ofereciam receitas mediúnicas de homeopatia, de graça, lá no início do século, né? Oferecendo aos nossos irmãos necessitados. Continua oferecendo até hoje, né? Também aquela assistência aos necessitados, né? Que nasce na Federação e marca definitivamente o movimento espírita brasileiro. É muito raro encontrar uma casa espírita que não tenha um trabalho de assistência aos necessitados, né? Então isso tudo está lá naquela casa. Bezerra cansou de subir e descer aquela escadaria. Não é isso? Então, quando a gente entra ali, a gente sente o peso da história, né? Então, foi muito bom para o nosso Instituto Cultura Espírita, né? Comemorar o 5º aniversário da nossa revista ali naquele local. Nós somos muito agradecidos à diretoria da FEB, que, aliás, se fez representar, né? E a todos os nossos irmãos que estiveram presentes e que ofereceram o seu coração, a sua inteligência, a sua dedicação para esse momento que faz parte da história do nosso Instituto Cultura Espírita e que certamente engrandece o nosso trabalho. Certamente Diolinda Amorim está feliz, Dona Delta, o nosso Lucena, nossos queridos companheiros que fizeram a grandeza desse Instituto e que certamente ainda estão hoje nos ajudando para que as nossas deficiências possam ser contornadas e a missão do Instituto continue a ser cumprida. Aliás, sobre a nossa revista, a gente que viaja bastante, nós já encontramos aí em casas espíritas no Brasil e também fora do Brasil, grupos que se organizam para estudar a revista, porque aparecem aí alguns conceitos, todos eles profundamente embasados na doutrina e muitos deles de ponta, né? Então grupos se reúnem para estudar. Nádia, fala um pouquinho para nós dessa repercussão da nossa revista nesse tempo que ela está colocada. Você tem notícias sobre isso? Temos, César. Nós todos temos notícias e elas nos alegram muito porque nos dão esse estímulo para que nós continuemos nessa linha de trabalho e que as pessoas se reúnem. Foram formados ou têm sido formados grupos de estudo nas casas espíritas e grupos de livre associação para estudarem as matérias
da revista Cultura Espírita. Isso nos dá um grande alento e nos faz, evidentemente, reportarmos-nos ao nosso querido Kardec, porque o nosso objetivo é, evidentemente, fazer uma leitura cada vez mais aprofundada, mais lúcida, mais consciente da codificação, monumental codificação, assinada pelo nosso querido Allan Kardec. Esses grupos, César, estão no Brasil, espalhados pelo Brasil, e também fora do Brasil. Você, inclusive, tem uma experiência pessoal de fora do Brasil, isso, já ter encontrado isso, não é? É verdade, né? E nós queremos ainda dizer, viu, ouvinte, porque as pessoas às vezes não têm noção de que a nossa revista está atingindo todo o Brasil e 15 países. Nós temos aqui no Brasil mais de 200 instituições que são assinantes e instituições de 15 países. Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Noruega, Itália e Dinamarca. No Brasil, nós atingimos todos os estados, incluindo remessas para lugarejos na Amazônia. Veja que lindo, onde os brindes do Clube de Arte e os exemplares da revista vão de balsa. E também para Fernando de Noronha, onde nós temos 2 associados. Portanto, nós estamos muito felizes por termos essa repercussão que faz a nossa grande alegria e nos dá cada vez maior estímulo para nós continuarmos. Que bom. Tereza, uma vez comentaram comigo, mas essa revista está cheia de física, química, biologia, astronomia, né? Eu digo, mas também tem filosofia, né? E também tem muita questão de religião. Por que será que as pessoas acham isso? E é isso mesmo? Isso é a essência da doutrina? É a essência, esse tripé, né, da doutrina, né, da ciência, da religião, da filosofia, né? E, segundo Kardec, é a síntese essencial do conhecimento humano, né? Então, está tudo ali. E você, ouvinte, que ainda não conhece a revista Cultura Espírita, você deve conhecê-la, assinar, ligar para aquele telefone que a Nádia deu. 2224-1060. Isso, porque é uma revista de estudo, como disse o nosso querido Joel, né? É uma revista de estudo. Ali, sobretudo os artigos científicos, eles desdobram, né, aquele conhecimento que Kardec nos trouxe. Então, isso vai contribuir muito para o seu enriquecimento, como está contribuindo para o meu também, acredito que para o nosso, né? Pois é, Nádia do Couto Vale e Tereza Costa estão aqui representando, né, a redação da revista. Temos a nossa Glória Magalhães, que não pode estar presente, porque está em viagem, né? Mas queríamos aqui expressar a vocês o nosso respeito, a nossa gratidão e a nossa certeza de que com o apoio de vocês, a revista está cumprindo a sua destinação. E também a nossa convicção de que a continuidade da presença de vocês e desse trabalho, né, que é feito com rigor, né, com disciplina, com seriedade, mas com muito amor, né, que tempera a técnica e o amor, né. Essas coisas são indispensáveis. Isso é muito do Espiritismo, né? O Espiritismo é muito técnico, no sentido de conhecer, estudar, né? Compreender essas questões que são muito da atualidade, né? Mas também são muito da permanência. Mas, ao lado disso, o Espiritismo nunca pode esquecer do amor. Porque se a técnica é indispensável, mas geralmente é um pouco fria, distante, impessoal, o amor aquece. Então, é a junção dessas coisas que tem feito a grandeza dessa revista, e nós queremos aqui, em nome da direção do Instituto Cultura Espírita, agradecer a vocês duas especialmente, a nossa Glória, né? É o nosso Rogério, né? As pessoas que fazem essa revista mês a mês, duramente, voluntariamente, consumindo muitas e muitas horas, né, da sua vida, enfrentando problemas pessoais que a gente sabe que existem, né? Mas ultrapassando tudo isso para que mês a mês a revista possa ser entregue na residência das pessoas com essa qualidade que tem sido saudada. Então, a nossa gratidão a vocês, a nossa homenagem e a certeza de que o nosso Dio Lindo, por certo, há de estabelecer essa ligação para que aqui na terra dos homens
uma luz amorosa possa se fazer, com toda a tecnologia e com todo o amor, para iluminar os tempos novos da humanidade que estão chegando. Muita paz e muita luz, graças a Deus. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a internet do bem nos traz hoje é um apólogo. Como sabemos, apólogo é a história em que as coisas falam, enquanto a fábula é aquela história em que os animais falam. Neste apólogo, a felicidade apresenta os membros de sua família e faz considerações sobre as características de cada um deles. Trata-se de mensagem que enseja a oportunidade para meditarmos profundamente sobre os ensinamentos nela contidos. Sua autoria é desconhecida, porém foi editada pela Seara Espírita, cujo site é seara.espírita@uol.com.br. Vejamos o que a felicidade nos diz. Oi, meu nome é Felicidade. Faço parte da vida daqueles que têm amigos, porque quem tem amigos é feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, pois viver assim é viver feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva que todos recebemos de Deus e por isso é chamado presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casada, sabiam? Sou casada com o tempo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações. Ele cura machucados. Ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo tivemos 3 filhos: a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é uma menina linda, sincera, alegre, brilha como o sol. Une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho. É teimoso, às vezes decide encantar apenas um coração. Eu vivo dizendo: amor, você foi feito para unir 2 corações e não infiltrar-se em apenas um. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele, o tempo, e aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou o final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia, eu, a felicidade, baterei à sua porta. Tenha tempo para os sonhos. Eles conduzem sua carruagem para as estrelas. Tenha um ótimo dia. E não esqueça, sorria sempre e seja muito feliz. Meus amigos, aqui nos despedimos, fazendo votos de que você tenha a oportunidade para meditar sobre essa mensagem, encontrar a felicidade e manter a paz em seu coração. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Nós gostaríamos de agradecer a você
o apoio, o carinho, a sua presença no nosso evento de aniversário da revista Cultura Espírita. O nosso enorme reconhecimento ao seu carinho, à sua atenção. Foi realmente um evento memorável, que de certo marcará uma época no calendário do movimento espírita brasileiro. No último sábado, 26 de abril de 2014, tivemos a alegria de receber na sede histórica da Federação Espírita Brasileira os nossos inúmeros convidados em comemoração aos 5 anos da revista Cultura Espírita. Emocionante, verdadeiramente emocionante. Cada palavra, cada atitude, cada olhar, verdadeiramente uma grata lembrança para toda a nossa vida. No noticiário do ICEB, e quero dizer a você que no próximo sábado, no primeiro sábado de maio, 3, não haverá atividade no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Mas o destaque da Revista Espírita pelos caminhos da educação, a articulista doutora Nádia do Couto Vale, e o tema Espiritismo e a Teologia do Trabalho. O destaque vai para 2 pontos essenciais desta coluna. E ela diz assim: segundo os tratados filosóficos, o trabalho é toda atividade material e espiritual que procura resultado útil. Nessa linha, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O Espiritismo confirma que o trabalho humaniza o mundo, como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Abre aspas. O trabalho possui também valor religioso. Fecha aspas. Porque faz parte do plano de Deus para o aperfeiçoamento do espírito. Estes 2 detalhes, toda atividade espiritual e material útil produz trabalho. E no Livro dos Espíritos, o trabalho possui também valor religioso, porque tudo aquilo que conduz a Deus, tudo que serve de exemplificação à postura ética, conforme nos ensinou Jesus, é um trabalho religioso. É aquilo que nos convida pela atitude do bem a imitarmos Jesus e a praticarmos a lei de amor e caridade. Lembrando que a verdadeira justiça é aquela que é exercida por amor. Gostaríamos de agradecer a você mais uma vez o seu carinho e a sua presença no evento de sábado passado, na Federação Espírita Brasileira, na sua sede histórica. Lembrando a você que o portal do ICEB, www.portaliseb.org.br, está sendo todo reformado, sendo preparado para enfrentar novos desafios, inclusive com uma nova cara no Facebook. Nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB, evoluindo sempre com você. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um.
Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.